sou a Marina Dori e esse é o Powerpério. Aqui quero mergulhar com você nos desafios reais do puerpério. Meu desejo é que as trocas daqui te ajudem a navegar pelo puerpério com mais consciência e sabedoria, que façam com que você se sinta como se eu estivesse te dando as mãos e falando, tô aqui com você. Se você quer saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram. Eu sou @marinadori. Esse é o primeiro episódio de lançamento, de estreia aqui do Powerpério. E eu vou trazer para cá 3 lives que eu fiz num momento em que eu chamo que foi o meu autoparto, que eu enxergo como a minha saída de casulo do meu puerpério, em que eu consegui olhar para trás e integrar muitas coisas, e eu criei um movimento de apoiar mulheres nessa integração também. Então, naquela época, eu convidei 3 pessoas muito especiais para bater um papo comigo sobre temas que eu acho muito relevantes para essa jornada do puerpério. Então, nesse primeiro episódio aqui, vocês vão poder ouvir um pouco do que eu troquei com a Maria Barreto, que é uma mulher medicina incrível, autora do livro Natureza Íntima, que ela pariu no seu 3º puerpério e que foi um livro muito amigo, segue sendo muito amigo, mas que foi muito amigo durante a minha travessia. Então, espero que essa troca seja muito gostosa para vocês. Aproveitem. Essa live aqui, convidei a Maria para a gente poder trocar um pouquinho com o tema O Puerpério é um Rito de Passagem. Vou adicioná-la aqui. Oi. Oi, Tudo bem? tudo e aí? Escuta bem? Bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Oi, Mi. Bom, convidei a Maria para a gente bater esse papo sobre puerpério, sobre uma possibilidade de olhar para essa passagem de um jeito diferente do convencional, da gente olhar para ele como um rito de passagem, com uma possibilidade da gente crescer e adultecer e se parir, né? Então, sinto que essa live aqui é tanto para quem está, de repente, gestando e querendo se preparar para o puerpério que vai vir depois, mas para quem também já está nesse lugar, já está nesse puerpério, em qualquer momento desse puerpério, que pode ser muito amplo, pode ser muito extenso. Até para quem já Então, viveu, vamos trocar. né? Até para quem já viveu o puerpério há tempos. Tem alguns casos aqui de mulheres que 9 anos depois, 10 anos depois, foram curar coisas no momento de vida, assim. Então, é uma sabedoria. Eu lembro de um encontro que eu estive com você, de você trazer isso, né? De uma mulher que diante de uma fala sua, o filho dela tinha acho que 10 anos e caiu uma ficha assim nela, naquele momento, assim, ela, nossa, acho que agora acabou meu puerpério. 10 anos depois, né? Então, assim, que o puerpério é esse lugar em que a gente transita, né? Entre quem a gente é e a mulher que a gente vai se tornando. Então, vou pedir para quem está chegando aí, bem-vindas, e colocando, de repente, se vocês sentirem de comentar em que lugares que vocês estão, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para trazer, para a gente também ir permeando por esses assuntos que vão trazer o que vocês também vieram buscar aqui. Bom, então, vou começar me apresentando, para quem está chegando através da Maria, depois eu vou passar a palavra um pouquinho assim, para a Maria se apresentar também, para quem está chegando através da minha rede. Eu sou Marina Dori, né, e o lugar que estou hoje, assim, nesse servir, né, esse lugar de
guardianar ventres maternos, né, de apoiar essas mulheres nessas jornadas. Esse lugar surgiu justamente do meu puerpério, né? É isso que eu pari depois de me permitir mergulhar de verdade esse puerpério. Eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses e desde a minha gravidez, assim, essa conexão com o útero, que já vinha se ampliando, mas você sentir ali, né, a barriga crescendo, o útero expandindo, o bebê sendo criado ali, você vendo aquilo acontecer dentro de você, acho que fica mais fácil a gente se conectar com o útero, né? Isso foi muito forte, assim. A gente não está muito acostumada a se conectar com o útero, a não ser quando a gente está gestando ou quando a gente está com cólica, né? Durante a menstruação, a gente normalmente esquece que a gente tem esse centro de poder dentro da gente. E isso foi se expandindo, né? Essa conexão assim foi se expandindo. Depois que eu pari, isso se ampliou assim muito, né? E eu sinto que durante o meu puerpério, né, da minha filha, que se chama Iris, eu tive bastante resistência, né? Em me deixar sentir, né, as coisas. Eu me preparei muito na minha gravidez, me preparei para passar pelo portal do parto, para chegar no puerpério com muitas medicinas da terra, me apoiei muito de medicinas de muitas plantas, me utilizei também muito assim da medicina da placenta, fiz muitos ritos assim, né, que me vinham assim chegando, mas hoje olhando para trás eu percebo que isso foi como uma uma tentativa de não sentir o que quer que fosse que eu viesse vir a sentir, sabe? Como se fosse um remédio, assim, um alopático, né? Então, bom, eu vou, para também não me aprofundar, depois eu conto assim, um pouco mais da minha jornada, acho que agora vale passar a palavra para Maria também, que Maria, eu estive com ela no ano passado, fui no encontro de mães que ela organizou na casa de Yaya, lá em São Paulo, onde ela mora, e cheguei lá falando, Maria, sou sua fã. Se tivesse um show seu, eu ia estar ali de primeira, assim, então eu fico muito honrada aqui com a sua presença. E traz aí um pouquinho então de você. Acho que primeiro eu te agradecer, né, Má, pela confiança, pela parceria. Eu gosto de dizer que não é que eu sei mais, mas que eu estou nesse caminho há mais tempo, né? Então, esse caminho da conexão com o nosso corpo, da sabedoria que o nosso útero, né, que nosso canal vaginal, nossos ovários, nossos seios, esse processo de gestar, de menstruar, de adentrar na menopausa, quer dizer, toda a sabedoria que esses ritos de passagem nos trazem, né? E eu gosto de dizer que eu chamo isso de ATDG, alta tecnologia disponível e gratuita. Então, é um prazer poder compartilhar, né? Eu tenho um trabalho com mulheres desde 2009, 2010. Eu comecei como coach para mulheres mães e grávidas e nesse meio tempo nasceu minha primeira filha, então foi daí que eu me interessei em entender mais esses processos de cura com recorte desse corpo feminino, né? Desse corpo de cicla. E aí chegou uma hora do meu trabalho como coach que eu falei, eu preciso estudar útero, porque tem muita coisa aqui que a gente não está sabendo. E para mim, até então, o útero era menstruava e fazia bebê, né? Era só para isso que ele existia. Fui descobrindo que é muito mais do que isso, né? Que o nosso corpo guarda essa alta tecnologia disponível e gratuita. Então, também me coloquei a serviço de poder falar mais sobre, de poder compartilhar com mais pessoas, né? Não só mulheres, mas com mais pessoas, sobre tudo isso que a gente tem disponível e que para esse mundo patriarcal capitalista não é interessante que a gente acesse. Então a gente tem uma paciente que fala assim, a gente tem que comer o sistema pela borda, né? E um jeito de fazer isso é a gente poder compartilhar de verdade o que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente vive, com luzes e sombras, né? Tem um trabalho, e quem quiser saber mais, chama Natureza Íntima, pode achar até currículo lá, tudo que eu faço, etc. Tenho 3 filhos, eu tive 3 partos e 3 puerpérios. Eu falo de um lugar de fala não só quem estuda, mas de quem vivenciou 3 puerpérios muito diferentes, né? E no meu terceiro puerpério, publiquei um livro que chama Natureza Íntima, até aqui do lado, mostrar, né? E desse livro, esse livro tem um capítulo
que para mim foi muito fundamental sobre o puerpério, e quando eu fui publicar o livro, eu pedi para a editora se esse capítulo poderia ser disponibilizado gratuitamente, né? Isso foi bem no comecinho da pandemia que a gente publicou, então tem esse capítulo como um novo livro, né? Chama o Pequeno Livro sobre o Puerpério. Tem uma amiga que brinca que de pequeno não tem nada, que ele é grandioso, mas é simplesmente uma experiência, né? E uma visão que a gente traz para esse momento, que ainda hoje está muito no colo da própria medicina e da ciência, e muito pouco olhado pelo ponto de vista energético e espiritual que também nos compõe, né? Então, eu acho que eu tenho um prazer enorme de poder compartilhar a partir dessa perspectiva tudo isso. E quanto mais a gente troca, mais sabedoria a gente acessa, né? Como canta a Betânia, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Então, vamos lá, serviço de... Vamos lá, esse livro, quem não conhece, quem não conhece, recomendo demais, assim, eu já li 2 vezes e, nossa, é encantador. É meu livro, assim, que eu sempre consulto, sabe? Quando eu quero mergulhar alguma coisa dentro de mim, assim, eu vou para lá, rever minhas páginas, rever as páginas e as anotações, porque eu lembro que você lançou o livro, eu acho que eu estava para parir. E aí eu tava num lugar, assim, de que eu não queria muito entrar muito no intelectual, sabe? Então eu falei, acho que agora não é hora de ler esse livro, vou deixar para ler depois. E aí eu comprei o livro depois que minha filha nasceu, e aí fui lendo, fui direto pro capítulo do puerpério, e fui assim, fui lendo, fui me vendo ali, assim, sabe? Falei, nossa, exatamente isso. É muito E tem, acho que profundo. uma coisa que esse livro conecta com o tema puerpério, porque eu nunca pensei em publicar um livro, muito menos escrever, assim, não estava nos meus planos, né? E todo esse conteúdo que eu fui compilando, ele veio desse resguardo do meu terceiro puerpério, quando nasceu a Ana. E, enfim, acho que é um pouco disso, né, que a gente pode falar, as possibilidades que se abrem quando a gente consegue pausar, né, Maia? Eu acho que tem uma coisa muito importante, que talvez seja a primeira coisa para a gente expandir um pouco o olhar aqui, é a gente entender que o feminino é cíclico, né, que a gente vivencia essa ciclicidade de diversas formas na nossa vida, né? Então, eu gosto de dizer assim, porque também virou um pouco de moda esse caminho de sagrado feminino, e eu sempre busco trazer isso para uma coisa bem prática e importante da gente compreender, né? Então, quando eu falo de feminino aqui, eu estou falando principalmente, assim, eu falo que minhas 2 grandes mestras são a Lua e a Terra, né? Essa grande avó que cicla, né? Fase nova, crescente e minguante. E essa grande mãe que também cicla no seu inverno, primavera, verão e outono. E o nosso corpo, que cicla de diversas formas, mas a mais óbvia de conectar com esse pulso é menstruação, fase pré-ovulação, ovulação e fase pré-menstruação. A gente sincroniza com esses 4 pulsos, que são de recolhimento, né? Inverno, nova, sangue, e de expansão, quando a gente ovula, quando chega a lua cheia, quando está aí o verão, né? Então, a natureza faz isso. E como a natureza está dentro da gente, a gente também vivencia esse movimento de dentro e fora. E o puerpério, a gestação não é diferente, né? A gente, nos trimestres, vai vivenciando essa lua crescente, cheia, minguante no terceiro trimestre, e uma lua nova, muito profunda, no 4º trimestre, né? Depois que eu publiquei o livro, começou-se a se falar de 4º trimestre em português, porque não tinha literatura traduzida muito na época, a não ser Laura Guto, né? Hoje em dia, ainda bem que a gente já tem muitas possibilidades, formais e informais, né, sobre esse assunto. Mas entender que é isso, é um ciclo, né? O puerpério é um pedaço desse ciclo, né? Ele é uma foto desse filme todo. E acho que, trazendo um outro contexto, como a gente vive numa sociedade muito patriarcal e capitalista que valoriza somente a produção constante, né? Você vê, valoriza muito a lua cheia, né? A entrega, esse processo que materializa, como a ovulação seria no nosso corpo, mas a nossa sociedade ainda valoriza muito pouco a pausa e o recolhimento como parte do processo criativo. Então, eu sinto que, para começar a conversa, a gente tem que reconhecer que esse é um grande desafio para a gente poder navegar na sabedoria do feminino, né? E a gente adentra num ano astrológico regido pela Lua, né? Entramos agora recentemente, no meio de março, que traz esse convite para a humanidade. Vamos ter que reconhecer a ciclicidade.
Vamos ter que entender que a pausa faz parte. Então... E o puerpério é uma grande pausa, né? A gente é convidada a realmente parar sem muita coisa para a gente se dedicar à criação desse ser, né? Que a gente trouxe para a Terra, né? Que a gente foi canal de trazer essa vida para a Terra. A gente tem que realmente parar para rever algumas coisas dentro da gente, né? E você falando, eu me lembrei de uma passagem do seu livro, porque eu sempre falo assim que o puerpério vai convidar a gente a revisitar, né? Algumas coisas que a gente já tinha estabelecido da gente, algumas crenças, alguns valores, alguns acordos, e eu acho que talvez não fique tão claro o que significa isso, né? E aí eu me lembrei agora, te ouvindo, de uma passagem do seu livro que fala da imensidão que é você olhar no olho de um bebê recém-nascido, que muitas mulheres têm até dificuldade disso. E eu me lembro exatamente, eu estava lendo o livro, minha bebê assim, recém-nascida, e eu falei, nossa, eu realmente, eu estou reaprendendo a olhar no olho, sabe? Porque olhar fundo no olho, a gente enxerga a gente mesmo ali dentro, né? É como se fosse um espelho, a gente vai se vendo. Então, essa dificuldade a gente olhar para dentro da gente, né? Em última instância. E o puerpério é sobre isso, né? É sobre isso, é sobre a gente rever tudo que a gente tinha estabelecido, assim, até então, é uma né? janela da alma, né? Esse lugar do olhar, de se afetar e ser afetado pelo outro nessa integridade, né? A gente fala dar à luz, qualquer que seja o parto que você tenha, né? A gente deu à luz, então a gente é um canal para a luz chegar no mundo, né? E aí como que tá com a potência da luz? Deveria ser mais fácil, né? Mas acho que toda a nossa educação vai desconectando a gente do que é luz de fato. Então, por isso que também eu acho que os bebês se tornam desafiadores, né? Obviamente tem um esforço físico, tem todo um processo psíquico-emocional envolvido, mas se a gente tem consciência desse turbilhão que nos atravessa ao dar à luz, a gente consegue cuidar mais desse momento. E para mim tem uma coisa que é muito fundamental, tirar a mulher do lugar de vítima. A gente tem que tirar a gente do lugar de vítima, isso é potência. Então, a gente quer uma rede de apoio, né, para a mulher vivenciar o seu resguardo, as suas escolhas, que apoderem ela, que deem contorno para ela poder mergulhar, e não que tirem ela das emoções que ela está vivendo. Então, isso também é uma coisa muito importante para as pessoas que estão próximas, né, de mulheres recém-paridas. Qual é o apoio que a gente dá, né? Porque muitas vezes também na nossa educação a gente tem esse impulso de querer não deixar o outro vivenciar emoções desafiadoras, né? E é exatamente sobre isso, porque o resguardo, o puerpério, ele é uma camada de proteção para a mulher que acabou de parir. Ele é uma camada de proteção para que essa mulher possa integrar tudo o que está acontecendo no corpo físico. Imagina hormônio, imagina um útero que se expandiu 100 vezes o tamanho dele para ir aos poucos voltando, produção de leite. Então, assim, tem muita coisa que parece óbvia, mas não é tanto, né? Eu falo que é simples, mas não é simplista, acontecendo com a gente nesse momento. Então, a gente precisa desse contorno de proteção para poder não só dar conta, mas vivenciar isso com toda a integridade, né, que esse processo nos pede. Sim, e você tocou num ponto assim muito importante, né, que é esse mergulho e essa abertura para o sentir, né? E aí eu queria até trazer assim, um pouco da minha história também sobre o meu mergulho, né? E essa abertura para o sentir. Eu sinto que, como comecei falando, né, lá no começo, assim, eu tive muita resistência, né, em me permitir sentir, mas eu não percebia isso naquele momento. Minha filha, assim, com uns 3, 4 meses, é que começou a ficar um pouco mais conturbada a noite dela, e aí eu fui vivenciando aquele caos noturno, aquele super cansaço, e isso foi me levando, assim, para me conectar com o meu primitivo mesmo, sabe? Chega aquela hora de não tô mais afim de mostrar que eu sou boazinha, eu tô de saco cheio, eu tô cansada, eu quero dormir, eu tô irritada. Tá ouvindo, Maria? Deu uma pausada aqui pra mim, seu vídeo. Tô ouvindo. É que eu tenho um limite de tempo no meu Instagram e ele tá dizendo que ele tá sem. Então, se der algum problema, eu tiro esse. Ah, tá. É um limite para mim na vida real. E aí eu lembro que nessa época eu tive uma candidíase mamária, porque era essa
resistência, assim, sabe? De eu me permitir sentir. E eu fui para as minhas medicinas da terra, fui fazendo um monte de coisa e nada resolvia. Quando diz não melhorava, não aguentava mais aquilo, aquele cômodo, passar isso, passar aquilo, e nada resolvia. E aí foi quando eu estava conversando com a Belside, né? Minha amiga, minha mentora, com quem estudei ginecologia natural. E ela falou assim, é uma questão emocional, amiga, você tem que ver isso, sabe? E aí foi que eu procurei a Maria, né? A gente fez um atendimento. E naquela época eu não tinha essa noção, né? Mas hoje, olhando para trás, eu percebo, né, que eu procurei a Maria naquele momento num estado de desespero. Como ela era para mim uma referência que falava sobre o puerpério e eu queria que ela me tirasse daquilo ali. Me tira daqui, pelo amor de Deus, tá desesperador. Eu não estava me permitindo sentir, sabe? Eu não estava me permitindo ficar frustrada, ficar irritada e assumir que tinha uma parte de mim que estava odiando aquilo ali. Porque eu queria muito ser mãe. Eu amava minha filha, eu amo minha filha, eu estava adorando aquilo ali. Mas uma outra parte minha também estava odiando aquilo ali. Eu queria dormir. Eu estava cansada, estava exausta. E aí a Maria me trouxe essa sabedoria do vazio fértil, né? De vivenciar, de me permitir ser me colocar nesse estado de nada, né? Esse estado de vazio, assim. Como que seria isso, né? Porque na gravidez a gente vai expandindo, a nossa barriga cresce, a gente expande, a gente vira lua cheia. Depois a gente pare, a gente mingua rapidamente e vira lua nova. E a gente vira esse espaço vazio e é confuso a gente lidar com esse espaço vazio, que até então estava super cheio. E aí a Maria me fez um convite de uma vez por dia ficar 10 minutos sem fazer nada. Não era tomar um chá, não era mexer no celular, era fazer nada. E eu não conseguia. Ela, tá bom, então 5 minutos. E eu não conseguia ficar 5 minutos sem fazer nada. E aí vem de encontro com o que você estava falando, né? Dessa produtividade, da lua cheia, do verão, de a gente tem que estar sempre produzindo, né? E ao mesmo tempo sair, com dificuldade de sair dessa zona de controle, né? Desse estado de controle, de que eu tenho que dar conta de tudo. E eu acho que eu só entendi real o que é esse mergulho, só entendi real o que é me permitir sentir. Depois, minha filha estava com 1 ano e 7 meses. Eu ainda estava amamentando naquela época, já tinha feito desmame noturno, então a vida estava um pouco mais serena, assim, né? Já estava um pouco menos cansada, assim, menos exausta, mas eu engravidei de novo. E aí, essa gravidez mexeu muito comigo, porque foi uma gravidez não exatamente planejada, apesar de que eu sei muito bem quando estou ovulando, conheço muito bem meu corpo, esse ser tinha que vir e eu tinha recebido mensagem de que ele viria e ele achou a brecha ali dele, ele veio. E aí eu fiquei nesse caos tentando lidar com isso tudo e ao mesmo tempo, logo na sequência, eu comecei a sangrar. Esse sangramento poderia ser um aborto, poderia não ser um aborto. E aí fiquei naquela, fiz os exames, estava tudo bem, o bebê estava bem plantadinho ali, bonitinho, mas eu continuava sangrando, eu fiquei quase 1 mês sangrando. E aí, bom, vou ter que desmamar minha filha. E aí estava nesse movimento de desmamar ela. E aí ela perdeu o interesse pelo peito nesse momento, né? Porque o leite muda ali de sabor. E ao mesmo tempo foi quando eu fiz o exame de novo e descobri que eu tinha perdido, de fato, o meu bebê. E aí eu não tive mais força de mostrar que eu dava conta de tudo. Aí eu sucumbi. Porque eu vivenciei o luto do desmame, que ainda vivencio, na verdade, né? Porque naquela época eu mergulhei mais no luto da perda do bebê, né? Foi o luto da perda do bebê que me fez tirar essa resistência, perder essa resistência e mergulhar de verdade, me permitir ser luto. E aí eu percebi naquele momento que eu estava enlutecida, não era só da perda do bebê, mas eu estava enlutecida da Marina que eu deixei para trás, da Marina que morreu antes de eu parir a Iris. Então, eu vivenciei esse turbilhão todo, mas aí eu entendi, sabe? A profundidade que é esse mergulho. Esse que é o mergulho. A gente deixar de brigar contra o que a gente está sentindo. A gente deixar de resistir, né? De tentar navegar contra essa maré. Mas a gente se deixar sentir. Ah, mas eu tô com raiva, eu tô irritada, eu tô de saco cheio da minha filha. Isso não é legal, sabe? Ah, mas é o que eu tô sentindo. Então, Marina, lindona. É o que eu tô sentindo. Então, assim, acolher, sabe? Quando eu me permiti realmente acolher e sentir aquilo ali, foi quando as coisas começaram a mudar, sabe? Foi quando a Sadiva, né, traz uma fala muito bonita, que depois da dor vem o amor. E aí foi quando eu me
permitir sentir que eu cheguei nesse lugar. Beijo, Mar. 3 mais aqui, mamamá. Sim, e é isso, né? Você precisou de um outro convite, né? Para vulnerabilizar, é quase que você fica sem saída, né? Ou você vulnerabiliza, ou você vulnerabiliza. É uma morte, né? O puerpério é uma morte, a lua nova é uma morte, o inverno é uma morte, né? A nossa alunação, quando a gente sangra, é uma morte. Nesse sentido de fim de ciclo e início de outro, né? E saber viver a morte é um grande desafio. Porque, primeiro, convida a gente a estar vulnerável e entrar em contato, né? Isso que você falou é muito bonito, a dificuldade da gente ficar sem fazer nada, porque aí a gente tem que entrar em contato com a gente. E a gente, desde pequeno, não aprendeu, quer dizer, a gente nasceu sabendo isso, só que a nossa educação, no geral, foi tirando essa possibilidade. Então, assim, coisas básicas de uma criança chorar e já querer resolver o choro, né? De alguém dizer que está doendo e já querer consertar, olha o passarinho, pega o iPad, sabe? De desconectar a gente dos nossos sentidos, né? Que trazem a conexão, que trazem a presença. Né? A morte nada mais é esse vazio do que essa qualidade de presença. Isso existe no som. Nesse espaço entre som tem uma morte também. Então, essa morte, essa pausa, ela é parte da vida. É que a nossa cultura, principalmente ocidental, não só não valorizou, como ela distorceu tudo isso, né? Como algo ruim. E aí os nossos comportamentos, eles vão de acordo com esse corpo cultural e social também. Né? Então, acho que é muito importante a gente estar juntas e começar a revelar o que ficou escondido, começar a relembrar, né? É uma outra patente que ela fala, o que você faz são tecnologias ancestrais, sabe? Essas tecnologias ancestrais que são da origem da humanidade, né? E dá para conviver todo mundo junto hoje. A gente pode contemporaneizar alunação, o puerpério. Não é que a gente vai todo mundo agora para o meio do mato e vai ficar lá juntas enquanto a gente está sangrando. Não, mas como que a gente cria um resguardo no nosso dia a dia de trabalho, de cuidar de filho, de cuidar de um monte de coisa que a gente cuida, né? Então, para mim, um grande antídoto a esse desafio é a gente estar juntas de verdade, trocando. E trocando, como você falou, né? Luz e sombra, trocando na dor, não tendo que performar com as nossas amigas e nas nossas rodas de troca entre nós, né? É bem importante. E na sua fala, acho que... Vai lá. Pode falar, pode falar. Não, acho que como você contou, né, o seu processo da candidíase mamária, enfim, né, você trouxe aqui, a gente se acompanhou, acho que tem uma coisa muito bonita também da gente entender esse corpo como um todo, né, esse seio, esse leite que nutre a vida. E quando a gente tem, né, uma perda gestacional, alguma coisa assim, ou quando a gente está fazendo o desmame, a gente ressignificar a conexão e nutrição também, né? Então, como que a gente ressignifica a nutrição e contato com os nossos filhos sem necessariamente ser amamentação? E aí essas coisas elas vão se transformando e ganhando novos lugares, porque a vida vai seguindo, né? Isso vai passar, o puerpério ele passa, mas ao mesmo tempo ele deixa marcas. Então a gente cuida dele para que essas marcas sejam a serviço da vida, né? Para que essas marcas ajudem a gente a atravessar essas dores que a gente encontrou para chegar no amor. E tem uma outra coisa que a Jéssica Nunes, que é nossa parteira, amiga, e para mim é a referência, assim, foi essa mulher que virou para mim e falou assim: Maria, no meu terceiro puerpério, estuda isso, estuda esse puerpério, vive isso. E assim, eu vivi, eu me organizei, né, consegui na época até essa consciência para vivenciar um puerpério, assim, eu fui muito CDF. Eu fiquei 7 dias sem acessar celular, né, eu fiquei sem descer escada da minha casa durante 7 dias. Fui sair de casa depois de 30. Então, eu fiz uma caverninha. Eu já tinha 2 filhos mais velhos quando ela nasceu. Né? Então, João, minha mãe, Nilzinha, enfim, as pessoas que eu também fiz esse pedido de ajuda estavam lá para me dar esse contorno, para eu poder ficar na caverna. E aí, o que eu percebi é que nessa pausa e nesse silêncio, e resguardo não é você ficar quieta, deitada e com você todo esse tempo. Para mim, o resguardo ele é importante para que a mulher possa tomar a decisão do que ela quer naquele momento, para ela ter a liberdade de escolher. Então, a gente se organiza para o resguardo para que a gente possa ter liberdade.
Então, a gente precisa refazer os pactos com as nossas relações, porque muito provável que quase todas nós, para não dizer todas, temos pactos invisíveis de que a gente dá conta de tudo e que a gente cuida de tudo. E quando a gente adentra nessa lua nova pós-parto, isso não existe, isso não é possível, porque a gente está dando conta de muita coisa invisível, que é o processo do nosso corpo, que é esse processo anímico, né? Esse campo simbiótico com o bebê, produzir leite, produzir, né? Tem uma função física, mas tem um processo psíquico, emocional, energético que bomba pós-parto. Só que como a gente não vê, não pega, a gente não consegue nomear, né? Então, também acho que isso é muito, muito importante, a gente honrar essa vulnerabilidade como força, né? Como diz a Brené Brown, o poder da vulnerabilidade. Então, isso já muda muito em como a gente consegue navegar. E aí, só para concluir essa minha parte da fala, a Jéssica também me ensinou uma coisa, que é que o puerpério a gente pode preparar ele. O que acontece? Eu recebo muitas mulheres aqui com um bebê de 1 mês, 2 meses, 5, naquele caos do não resguardo, do não preparo. Então, as minhas pacientes gestantes, a gente prepara esse pós-parto. A gente tem 9 meses para preparar não só a casa, as roupinhas, o quarto, o dinheiro. A gente tem 9 meses também para poder preparar esse mergulho que não é tão óbvio no nosso dia a dia como sociedade, né? E muito do que todas as emoções, processos que a gente vive antes de dar à luz, elas se espelham no pós. Então, uma forma de preparar o nosso puerpério, eu uso essa expressão, assim, essa metáfora, assim, pensa que você tem que fazer uma travessia, né? Você vai andar com uma mochila de 32 quilos ou você prefere uma de 5? Né? Então, a gente vai esvaziando a mochila ao longo desses 9 meses, porque a gente vai se encontrar com questões nossas, com o nosso corpo, com as nossas relações, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos trabalhos. Isso tudo vai vir, porque assim, a nossa pineal está mais expandida. O nosso processo, quando a gente hospeda a luz dentro da gente, o nosso caminho para a luz, para a conexão, chame o que quiser, né, o que você acredita que existe acima da gente, fica mais fácil. Então, a gente pode aproveitar dessa intuição, dessas vozes, dessas guianças, para entender quais são os ajustes que a gente pode ir fazendo durante a nossa gestação. E aí, de novo, não só de obras, roupinhas e tudo mais, mas desse campo mais emocional e energético. E aí, a gente se prepara para essa passagem. E aí, ela pode ficar mais leve. E quando a gente não se prepara, também tem solução, tem jeito, tem um caminho para chegar, né? Que é isso, é a gente ter essa integridade de que a gente precisa parar, né? Porque a intenção do pós-parto, e aí falando de puerpério, o que acontece na lua nova e no inverno também, é a gente conseguir uma estrutura, uma possibilidade de sistema para que a gente possa enraizar. Então, a grande missão da lua nova, né? O que a lua nova faz com as plantas? Ela ajuda a enraizar. O que o inverno traz para a natureza? Esse silenciamento enraiza. O que a nossa menstruação faz com a gente? Essa possibilidade dessa energia que desce lá para baixo. Então, o puerpério não é diferente dessas passagens. E aí, assim, eu não sei, se vocês tiverem essa experiência, eu quero saber, mas a gente não enraiza na balada. As raízes estão no escuro. Se a gente olhar para a natureza, né, com algumas exceções das aéreas, mas assim, esse processo ele se dá no escuro. E estar em paz no escuro é o nosso grande desafio, né? Então, como a gente se prepara e se provoca e vivenciando pequenas coisas que vão nos ajudar quando essa onda atravessar. E com essa onda a gente não consegue brigar, pode tomar o remédio que for. Ela vem numa força. Exatamente. E assim, você vai descobrir aqui, você vai cobrir aqui para descobrir ali, entendeu? Então, sabendo disso, o convite é vamos se preparar, né? As famílias, as amigas, os amigos, a sociedade em si, né? A gente ainda está aquém disso, mas muita coisa legal já vem acontecendo, né? Acho que essas rodas que você faz, essas rodas que eu faço, a quantidade de publicações em português que aumenta, em algum momento isso chegar em política pública. Né? Tem um caminho aí, mas quanto mais mulheres vivenciam e testemunham dessa força, mais caldo a gente tem uma transformação a serviço do feminino. A gente sai desse lugar de tratar a maternidade de uma forma
geral, né? Mas esse pós-parto, esse resguardo, o puerpério de uma forma leviana, né? De uma forma superficial, da gente entender a profundidade que é. Mas, ô Maria, eu queria te perguntar, você vivenciou 3 puerpérios, né? E os 3 bem diferentes, assim, um do outro. Queria que você comentasse, assim, um pouquinho disso. Tá. Foram bem diferentes. E, assim, eram 3 Marias diferentes e as circunstâncias muito diferentes. E o meu nível de consciência também muito diferente de um para o outro, né? Então, quando a Tereza nasceu, foi 2010. Era a minha primeira filha do João, era, né? Eu falo, foi um parto cor-de-rosa, sabe? Foi aquela coisa, um trabalho de parto muito, muito lindo pra gente, né? E eu já tinha me organizado para ficar 1 ano sem trabalhar. Então, eu juntei dinheiro, me organizei, mas não pensando em puerpério, mas pensando que eu queria ficar com a minha filha. E aí o da Tereza foi muito fluido, assim, eu conseguia descansar, eu conseguia ficar comigo, eu tinha um pouco mais de conhecimento do útero, né, de como que essa máquina funciona, então o da Tereza foi um puerpério tranquilo. O José nasceu em 2013, quando a Tereza tinha 2 anos. E o puerpério do José foi muito desafiador, porque o que aconteceu? Eu achava que eu já sabia tudo. Né? O da Tereza foi tão fácil, foi tudo tão bom, que eu não me preparei para o puerpério do José. E eu não tinha me dado conta que eu ainda teria mais uma criança de 2 anos junto nessa história. E o que aconteceu, que o João, né, a gente, enfim, caminha muito junto nisso, ele voltou a trabalhar com menos de 10 dias, porque uma pessoa da equipe dele pediu demissão. Então, eu fiquei sozinha e com sentimento de abandono. Então, eu fui lidar com essa minha dor do nosso casamento, da nossa relação, da minha criança, né? Eu entrei em lugares, assim, eu tenho uma irmã de 1 ano e 10 dias de diferença. Então, quando minha irmã nasceu, eu tinha 1 ano e 10 dias. Então, toda essa memória dessa minha história veio nesse momento, mas eu não tinha ferramenta para elaborar tudo que eu estava vivendo. Eu não tinha um acompanhamento terapêutico, eu não falava sobre isso, né, com alguém que eu confiasse. Então, o do José foi muito sofrido, assim, de eu ligar para o João e falar assim, vem para casa, porque se não tivesse grade na janela, eu jogava essa criança da janela. Assim. Então, eu entrei num looping de muito, muito desenraizada do que é essencial, sabe? Uma loucura aqui na mente, nesses processos emocionais todos, né? E demorei muito para me curar da culpa que eu senti no processo do José, porque estudar Tereza foi tudo perfeito, como é que eu errei tanto com o segundo filho, né? Então, eu demorei uns 8, 9 meses, assim, aí eu entrei num processo terapêutico de corpo, e aí eu fui curar isso, né, para mim, corpo já fazia muito sentido, então eu fui curar essas memórias no corpo, no toque, na respiração ativa, e assim, hoje eu consigo falar disso com muita paz. Né? Eu falo, se meu filho escutar eu falando disso, eu estou em paz, porque foi um processo para eu aprender coisas, né? E aí, quando veio a Ana, 5 anos depois, né? A Tereza é 7 anos mais velha que a Ana e o José é 5. Eu já tinha muito estudo, eu já tinha muita experiência, eu já tinha o trabalho do natureza íntima, eu já entendi os processos iniciáticos do feminino, e a Jéssica e o João estavam comigo, né? Então, acho que também é muito importante a gente escolher pessoas que a gente confia, né? Pessoas com quem a gente quer trocar, né? Então, eu tinha a Jéssica, o João, a Mari Coelho e a Bel Matos, que são minhas parceironas, mulheres com quem eu troco. Eu falo, ninguém sabe mais da minha vida do que essas 2 mulheres. E aí, o da Ana, é isso que eu contei, assim, eu me preparei para ir para a caverna. E a qualidade de cura que eu fiz no processo da relação com a minha mãe foi a coisa mais linda. Eu me emociono até hoje, assim, a minha mãe chegou, a Ana estava nascendo em casa e para minha família nascer em casa era uma loucura, assim, meus 3 filhos, a gente sofreu um certo preconceito e discriminação muito forte com as nossas escolhas, assim, pelas nossas famílias. E quando chegou a Ana, a gente chamou a família e falou o seguinte, a escolha é nossa, a gente entende que vocês não concordam, mas a gente precisa que vocês respeitem. Então, o nível de maturidade de relação, eu com os meus pais, o João com os pais dele, foi para um outro lugar, porque aí era conversa de adulto, e não conversa infantil, né? Porque a gente tende a ver os nossos filhos sempre como crianças, e a gente precisa entender que a gente cresce, e que a gente tem escolhas, e nem sempre as escolhas dos nossos filhos vão ser as que a gente quer.
Então, isso é uma coisa que eu estou aprendendo com a minha de 12 já. Agradeço muito os meus pais, porque eu pude aprender com eles em relação à minha pessoa, e agora a gente tem essa escolha de como a gente quer fazer com os nossos filhos, né? Então, o da Ana, enfim, não sei se também por ser uma segunda mulher e tudo mais, foi muito bonito os processos de cura que a gente viveu. E acho que o João teve um aprendizado que ele nomeia, então eu posso falar, que ele fala o seguinte, ele fala assim, eu precisei do terceiro filho para entender que o meu lugar aqui nesse sistema não era ajudar a cuidar do bebê, mas era cuidar da Maria. Então, a hora que eu passo a ser cuidado por alguém que eu escolhi, eu sei cuidar do bebê. A gente sabe cuidar do bebê. Intuitivamente, a fêmea sabe cuidar da cria. Ninguém precisa dizer para a gente do que é aquele choro que precisa ser feito. Essas interferências atrapalham muito a nossa confiança na nossa sabedoria. Né? Então, eu acho que o da Ana ele teve muitos ganhos no sentido de, obviamente, consciência, de preparo, e desse lugar das pessoas que estão do lado acharem um lugar de potência. Né? Então, eu vi o masculino do João se fortalecer muito no puerpério da Ana, que deu um contorno muito rico para o meu feminino poder florescer. Porque é isso, a gente precisa dessa borda, né? Shakti precisa de Shiva e Shiva precisa de Shakti. Né? Então, a gente precisa desse masculino para esse feminino poder espiralar. Né? Um masculino sem espiralo, né? Um Shiva sem Shakti, ele resseca. O que acontece com muitas mulheres, né? Esse masculino que a gente precisou firmar para dar conta do mundo e para não ser violentada. Mas a gente tem que lembrar que não é só isso. Né? E um feminino sem firmeza, uma Shakti enlouquece. Foi o que aconteceu comigo no puerpério do José. Né? Aconteceu comigo também quando eu te procurei a primeira vez. E aí, quando a gente fala de nesse lugar masculino, a gente não está falando de gênero. Né? Um homem tem que sustentar para a mulher se abrir. Não, qualquer outra pessoa que ancore essa força. Então, eu tenho algumas pacientes, casais de mulheres, que estão fazendo um trabalho maravilhoso no pós-parto, porque elas têm consciência de quem ancora qual força. Mesmo as duas amamentas do bebê. Que bonito. Então, a gente vai ganhando consciência. A gente precisa ganhar mais consciência do que é isso. Para a gente poder fazer as escolhas com mais liberdade. Assim. Isso é o que pauta o meu trabalho hoje. Né? Trazer informações relevantes. E é isso, assim, cada mulher tem a sua história e o seu jeito de aproveitar essa passagem. Não tem um único. Né? Eu tenho 3 jeitos diferentes. Eu trago eles como inspiração e não como projeção. Isso também a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós mulheres a gente tende a projetar, né? Na outra, e aí começa toda uma competição, uma sombra muito grande, né? Desse feminino que sobreviveu ao patriarcado. Então é isso, respeitar cada uma, mas cada uma ser muito íntegra e verdadeira com o que é seu e com o que quer. E com o que está sentindo, né? Que foi o que a gente falou lá, né? Cada uma tem chega no puerpério, no pós-parto, chega na maternidade com a sua bagagem, né? Com a sua história, com as suas relações que precisam ser revisitadas, né? E eu acho que agora a gente pode começar a caminhar assim para esse entendimento do que é essa saída desse mergulho, né? O que é olhar o puerpério como esse rito de passagem, como essa possibilidade de parir algo, além do bebê, né? Além da cria, você parir você mesma, né? Eu sempre digo que depois que a mulher pare o seu bebê, ela começa a gestar a si mesma, né? E o puerpério é esse lugar em que ela vai se gestando, ela vai permitindo essa gestação acontecer até o momento que ela está pronta para parir. Que eu vejo que é quando ela está pronta para sair desse mergulho, né? Tem uma coisa antes da gente entrar nisso, e aí de novo eu me lembrei de uma fala da Jéssica. É muito bom você ter alguém perto que você confia, sabe? Porque a gente, mesmo com toda a consciência e preparo, a gente se perde, né? E é humano. E ela falava assim, cuida. Então, voltando a essa noção de enraizamento, para a gente poder falar da saída. Então, cuida no sentido de enraizar bem, profundamente, o que é essencial, porque depois daqui você vai para o mundo com 3 filhos. Então, o grande ganho do processo do meu terceiro puerpério foi esse enraizamento profundo que eu fiz. Isso me possibilitou esvaziar muita coisa, que não iam mais me servir nesse próximo giro. E aí, a volta, para mim, tem muito a ver com esse esvaziamento.
Porque a nossa capacidade criativa é muito doida. Eu vou fazer aqui um paralelo, mas eu atendo também muitas mulheres que querem engravidar, não tem nenhum problema técnico e não conseguem. Por quê? Porque tem uma obstrução energética no útero. E aí a gente trata dessa obstrução energética, né? Então, para a gente criar uma nova vida, um novo projeto, a nossa própria vida, de novo, a gente precisa esvaziar. Não sei, você já viu uma terra cheia ser fértil? Né? A gente precisa de uma terra vazia. Você plantar um monte de semente no mesmo lugar, não vai rolar. Ela vai ficando, né, empetalhada, como dizem as crianças. Então, como que a gente faz e conclui em algum lugar esse esvaziamento para que possa ter energia fértil, criativa e sexual, inclusive, né? Porque a sexualidade está diretamente relacionada com esse processo todo que a gente falou, né? Não estou falando de sexo, estou falando de energia da sexualidade como energia vital. Então, para fazer a passagem da volta, primeiro a gente precisa esvaziar. E aí vai ter uma hora que nem quando, né? Então, uma ovulação ela tem mais potência quando a menstruação ela é feita na sua integridade. Quando a gente sangra e deixa esse útero, esse endométrio descamar e esse útero se esvaziar. Aí sim tem espaço para criar qualquer coisa, inclusive o bebê. Então, essa volta, mais uma vez, vou repetir, ela está muito relacionada à nossa capacidade de esvaziar. E o que geralmente a gente faz? A gente só vai acumulando no puerpério, a gente acumula mais. E aí, obviamente, chega uma hora, burnout, baby bloom, depressão, todas essas patologias que estão cada vez mais comuns. Mas o antídoto é esvaziar. E eu vejo que muitas mulheres, nessa dificuldade assim, de se esvaziar, até para criar esse tempo, esse espaço de se esvaziar, vira um peso, vira, ao invés de ser um esvaziamento, vira uma obrigação, vira uma responsabilidade, uma coisa, algo mais a se fazer, que tira essa leveza desse esvaziamento. É realmente permitir se esvaziar. Né? O conceito que a gente está tão desconectada que a gente mal sabe por onde começar, né? E aí, eu acho que só para ficar também menos etéreo, né? Quando mais palpável. Quando a gente fala de esvaziar, o que a gente está fazendo, né? O que a gente está falando? Porque senão, esvaziar. Não, a gente vai ter que escrever, entrar em contato com o que está dentro. Primeiro, reconhecer o que está dentro, né? Então, tem uma prática até que tem lá no canal de podcast do Natureza Íntima que tem a ver com a gente conectar com os nossos sentidos para afinar a nossa percepção do que está vivo. Para a gente começar a conseguir nomear o que está aqui para eu poder fazer esse esvaziamento, para eu poder escolher. Então, sei lá, eu tenho aqui um desconforto, então no processo do José, por exemplo, né, do meu segundo puerpério, um desconforto com o meu casamento muito grande. Naquele momento, para eu esvaziar aquilo, eu precisei nomear para mim e não responsabilizar o outro, porque a gente também acaba sempre apontando o dedo para o outro, né? Então, como que eu primeiro, numa camada muito íntima, posso ter ajuda de alguém, algum terapeuta, alguma amiga, alguém que eu confie, ou não, né? Um livro, enfim, coisas qualquer que vão aparecendo. Então, como que eu me organizo para entrar em contato com o que está enchendo? E aí, tem uma coisa muito legal que acontece. Entrar em contato, a gente já fez metade do caminho. Porque a hora que a gente nomeia o que coloca a intenção naquilo, aquilo já se dissolve. Né? Às vezes a gente daí vai, a hora que entra em contato, ter clareza de qual é a ação. Mas a gente não precisa seguir reagindo. A gente primeiro quer digerir isso, entrar em contato, ganhar consciência do que e aí a ação justa, né? Eu falo isso, a ação justa vai vir. Então, para esvaziar, então, vamos lá, voltando. Para esvaziar, a gente primeiro entra em contato, nomeia, aí olha de frente para aquilo, que nem a gente olha no olho do bebê, né? Olha de frente para aquilo sem julgar, se acolhendo, né? Acolhendo aquilo ali que você tá vendo, né? Sem querer relutar, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu tô com raiva. Ah, mas raiva não é legal de sentir, não quero isso pra aqui, isso pra mim, sabe? A gente nega, né? Exato. É mais de acolher, de abarcar, de trazer aquilo pra você. Tá bom, eu tô sentindo isso. É me sentir abandonada pelo João. É infantil. Não, eu tô me sentindo abandonada.
E aí, quando você entende, como... não estou dizendo que ele me abandonou, eu estou dizendo que eu me senti abandonada. Quando eu integro isso em mim, aí tem várias ferramentas, técnicas, coisas que podem nos ajudar, né? Estou dando aqui um exemplo. Isso já vai ganhar um novo lugar. E aí tá, sem me julgar, porque eu falo, ai, que infantil, que mimada, que não sei o quê, entendeu? Como que a gente sai desse lugar de acusação e vai para esse lugar de presença, de observar só. E aí eu falo, putz, acho que eu quero conversar, ou não, eu vou escrever aqui. Eu escrevi muitas cartas para o João no Puerpério do José, não entreguei nenhuma. Mas elas me ajudaram a elaborar o que eu estava sentindo. E aí, num determinado momento que a gente, daí com a nossa maturidade, sente que é possível, a gente pode trazer o tema para uma conversa respeitosa e amorosa. Mas é muito legal também, e acho que ajuda nessa volta e nesse processo de esvaziamento, e aí tem um trabalho para ser feito com as pessoas que estão ao redor da puérpera. Porque se o João não tivesse a Jéssica para ir contando para ele o que estava acontecendo comigo, ele talvez não teria condições nenhuma de me acolher. Porque passa longe do repertório deles entender minimamente o que acontece com a gente. Não tem, por mais parceiros, mais incríveis que eles sejam, não dá para eles nunca sentiram isso. O processo hormonal deles e eles têm o puerpério deles também, e né? o processo hormonal deles é muito diferente do nosso. Mas eles vivenciam também o puerpério, né? Algo também neles morre, eles também estão ressignificando muita coisa, né? Sim. Então também eles também passam pelos desafios deles, né? Tem um trabalho super desafiador que acontece com quem está do lado também, porque as pessoas que estão do lado vão sendo afetados pela ressonância desse campo mãe-bebê. Né? Então, assim, essa volta, ela, né, o que pode ajudar muito ela? Esse enraizamento acontecer de fato. Porque eu não sabia que eu ia escrever um livro, mas ele aconteceu. E eu estava lá ligada para pegar que as minhas 200 páginas de anotação de notes poderiam se tornar algo. Então, assim, a principal sugestão que eu posso trazer aqui é confia no processo. Não queira controlar qualquer pulso de criação pós-puerpério, porque isso também vira moda, né? E aí a gente faz a apostila do pós-puerpério. Então, eu esvazio para eu poder ter potência criativa e vou resolver minha vida após esvaziamento, que eu vou criar algo. Não é sobre isso. Aí você entra no lugar da produção, assim, né? Como se você estivesse querendo produzir metricamente, assim, né? Algo que não é métrico, algo que não é enfim. Exatamente. Esse deixar realmente ser esse rio que corre, né? Isso. Se deixar ser esse rio que corre. E a gente precisa outro dia eu tô preocupada com o tempo. Assim, entendeu? Mas a gente precisa voltar a relembrar como que opera no feminino no front. Acho que esse é o grande trabalho com as mulheres, né? Como que a gente relembra o que é confiança, o que é entrega, o que é conexão de fato? Porque são essas... O que é receber. O que é receber, o que é poder ser cuidada. Quantas de nós tem muita dificuldade em ser cuidada, em pedir um colo? Porque isso está associado à fraqueza no nosso inconsciente corpo social. E não é. Esses dias aqui em casa, minha filha começou esse ano, né? Em fevereiro começou a escolinha. Até então ela estava só sendo cuidada assim por nós. A gente, nas nossas divisões aqui, nos nossos turnos, a gente estava só com ela aqui em casa. E aí eu tava já saturada disso, tava louca para ir pra escolinha. Eu precisava de um tempo para mim, o meu tempo, me cuidar, sem ter que, sabe? Sem ter ela ali o tempo todo e sem estar nessa correria de um tempo que eu tô com ela, o tempo que eu não tô com ela, tenho que aproveitar para fazer isso, aquilo, outro, não sei o quê. Tava cansada, precisava me esvaziar dela, né? E aí, quando ela foi para a escolinha, ela entrou num processo de ficar frustrada, de sentir saudade, né? De também lidar com os processos dela, dessa mudança que ela estava passando na vida dela. E aí, com isso, ela ficou muito manhosa comigo. Então, ela chegava perto de mim, era choro, era choro, era choro, era choro. E no começo eu estava ali acolhendo, super paciente e tal. Daqui a pouco comecei a entrar num lugar que já estava de saco cheio, já não estava mais aguentando. Ela chegava perto de mim e era choro. E aí eu lembro de um momento que eu fiquei tão irritada, que eu comecei a chorar de irritação. Aí o companheiro chegou e aí eu falei assim, eu não tô mais aguentando essa garota perto de mim. Tira ela de perto de mim. E aí ele, tudo bem.
pode sentir isso, sem culpa materna. Uhum. Sabe? Eu acho que foi lindo, assim, e eu extravasei, assim, naquele choro, essa irritação que eu tava, porque realmente é muito desafiador você ser esse colo disponível, né, o tempo todo. Tem hora que a gente também precisa de um colo, E a né? gente só dá o que a gente tem. Minha avó que dizia, você Exatamente. não tem condições de te dar colo, imagina dar colo para um outro ser que depende de você para sobreviver. E aí, Exatamente. Exatamente. coisa muito legal, e eu vou aproveitar para ir uma camada mais fundo, que tem essa fala, né? Eu não aguentava mais aquela menina, mas no fundo, a gente não aguenta quem na gente aquela presença tão pura evoca. Porque as crianças puras não tem criança ruim. Eu acredito que não é ruim, sabe? Isso é uma narrativa que a gente queria justificar o nosso próprio desafio. Então, é isso. Como que é eu ter esse tempo para chorar, para entrar em contato com a Marina, que aquela presença daquela menina, daquele ser de luz evoca. E aí eu preciso chorar, eu preciso entrar em contato com toda essa raiva que eu estou sentindo dessa Marina, e que não foi vivida na sua infância. Graças a chances de ressignificar, né, a nossa primeira infância e as experiências que nos compõem na vida, né, para a gente ganhar mais maturidade, porque senão a gente fica uma sociedade com adultos infantilizados, que é o que a gente tem hoje, né? O que a gente... Bom, vai lá, né? Eu acho que a gente podia abrir se alguém tiver alguma pergunta também. Podemos. Alguém quer trazer alguma coisa? Teve alguém que tinha comentado lá em cima, que leu o seu livro. Comentários, Já ficou lá para cima pedir. outras perspectivas, acho que é tudo muito rico. Livro lindo, me ajudou muito no meu puerpério, inspirou meu trabalho com mulheres e foi referência no meu TCC em psicologia transpessoal. Obrigada, Maria. Obrigada. Olha, legal. É nosso, o livro veio por mim, mas ele é nosso. É isso, eu acho que, assim, para a gente começar a encerrar, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, tá, gente? Mas depois que faz esse enraizamento, né, quando a gente começa a sair desse casulo, desse mergulho, eu acho que é aí que a gente vai se tocando, se deixando permear pela nossa essência. E é daí que surgem coisas lindas, né? Como você, no seu terceiro puerpério, você pariu um livro. Não precisava ser um livro, mas pariu alguma coisa. Alguma forma de viver, alguma forma diferente de você se relacionar, algo de diferente. Eu, no meu caso, do meu puerpério, desse meu parto, desse puerpério dentro de puerpério, né? Porque a perda gestacional também a gente vivencia um puerpério depois, eu parei esse servir aqui, né? Para mulheres, o Mulher Multifaces, né? Então, cada mulher vai se reinventar de alguma forma, mas talvez inventar nem seja a melhor palavra. Eu acho que ela vai se enxergar sob uma nova ótica, né? Transformar, né? No puerpério do José, a gente ressignificou o nosso casamento. E não criei nada palpável que se pega. A gente vai dando espaço para essa criação intangível também emergir. Sim. Bom, eu acho que você tem alguma coisa assim a mais para trazer? Eu acho que a gente tocou em vários pontos bem importantes, né? Eu acho que é isso, assim, espero ter contribuído de alguma forma, né? Acho que tem 3 convites aqui engatilhados, então no dia 6 de abril, uma meditação de lua cheia, que a gente vai fazer online, mas para também a gente relembrando como que traz essa força para dentro do corpo na prática, né? Vai ter uma antes com a Celile lá na Casa da Vila, no dia 10, à tarde. E tem o próximo retiro na Teresa Íntima, que já tem data, que é no último fim de semana de agosto. Então, e tô aqui, sigo aqui. Quem quiser precisar de alguma coisa, quiser trocar, eu acho que estamos juntas nessa missão, né, Mai? Que eu acho que ela é muito prazerosa, assim. Eu sou muito grata com essa, eu também. Assim, de poder partilhar mais e a gente aprendendo junto. Andar de mão dada, né? Porque é tudo muito bonito, né? Quando a gente está junto é sempre mais rico, né? Eu sempre digo que a gente pode passar pelos nossos processos sozinha, mas juntas, né?
é muito mais rico. Tem uma frase não vou me lembrar exatamente como que é, mas tem uma frase da, da Clarissa, né, Píncola Estés, que ela fala, né, de quando duas almas estão juntas falando de assuntos de verdade, acontece um campo mágico ali em torno desse encontro, né, e eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, expandindo isso, expandindo esse lugar do puerpério que precisa de tanto cuidado. Conheçam, para quem está chegando aqui através de mim, não conhecia, talvez o trabalho da Maria conheçam, como já falei antes, sou super fã. Ano passado, eu acabei não comentando aqui antes também, né, mas depois da minha perda gestacional, a Pri tá aqui, ó, foi a minha ginecologista, minha obstetra. Ela também super me acolheu. Mas eu lembro que quando eu recebi a notícia assim, que eu tinha perdido o bebê, eu precisei fugir. Falei, eu não dou conta de estar aqui, eu preciso estar só comigo mesma. E aí eu lembro que no final de semana seguinte ia ter o encontro dessa roda de mães da Maria em São Paulo. Eu não pensei duas vezes, eu larguei tudo e fui para São Paulo. Foi a primeira vez que eu fiquei um final de semana todo sozinha, sem minha filha, sem meu companheiro, sem ter que dar conta de nada, sem ter que dar recado para ninguém. E aí eu lembro que eu pensava que eu ia para Só ia ficar chorando. Ia ficar trancada dentro do quarto chorando, ia lá para o encontro, para a roda de mães, e ia voltar para o quarto ficar chorando. E foi zero, assim. Foi maravilhoso. Eu me senti até culpada de estar gostando tanto de ter aquele tempo para mim. Eu me levei para jantar no restaurante chiquérrimo, tomei um vinho, sabe? E eu lembro que você fala muito disso assim também, né? Quando a mulher ela tá saindo assim desse casulo, ela precisa cuidar desse lugar que é dela, né? Que quando ela tá no puerpério, ela perde esse contorno dela, ela perde essa forma. Não é nem uma perda de identidade, talvez seja isso, né? Uma perda de identidade, uma atualização de quem ela é, mas aos pouquinhos ela vai ganhando esse contorno, ela vai entendendo quem é essa mulher que está nascendo junto desse bebê, né? Então, eu acho que cuidar desse espaço dessa mulher também conversa com esse aprofundamento dessas raízes, né? Acontece muito isso. Eu acho Então é isso, a gente. frase da Clarissa aqui, que está até no meu site novo, que ainda não está no ar, mas só para a gente trazer ela inteira. Então, a Clarissa Píncola Estes, né? Com os lobos. Eu não sei, acho que esse é da Ciranda das Mulheres Sábias, essa frase. É das Cirandas Mulheres Sábias. Assim, a conexão verdadeira entre duas almas femininas move montanhas, convoca o sol a brilhar, transforma o caminho dos rios e cria coisas inimagináveis. Então, o meu desejo é que para a gente possa experimentar essa conexão verdadeira sempre possível. Arrepiei aqui, ó. Ai, então, ó, também aproveito aqui para fazer uma divulgação, né? Eu tô para lançar em breve, dentro desse Mulher Multifaces, né? Que eu partejei junto da minha saída de casulo. O Mulher Multifaces são várias faces, né? São vários trabalhos, várias rodas em que estou acolhendo mulheres em diversos momentos, assim, dessa saída de casulo, né? Então, a gente lida com diversas questões. A gente lida com desmame, a gente lida com se relacionar com sangue, quando a mulher volta a sangrar, a gente lida com o retorno ao trabalho, enfim, diversas etapas que eu sinto que são marcos bem importantes para essa saída do casulo, para ela estar muito firmada, assim, nessa saída, né? E aí agora, no final de abril, vai acontecer o Mulher Mãe, né? Que a gente vai trabalhar essa integração da mulher e da mãe, né? Para cuidar dessa saída de casulo, dando esse mergulho, né? Propiciando esse mergulho juntas. Agradeço imenso, Maria, sua participação pela troca. Semana pra gente. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou adorar saber como que esse episódio te tocou. Me conta lá no meu Instagram. Eu sou _marinadori. E não esquece de mandar para aquela amiga que você sabe que vai se sentir nutrida, que está precisando ouvir isso aqui. E a gente se vê no próximo episódio.